E tem clássico, Palmeiras e São Paulo, numa situação incomum, se você comparar os últimos anos, porque o Verdão está num momento conturbado, ainda buscando a vaga para a Libertadores, enquanto São Paulo está muito mais tranquilo, já com a vaga garantida depois de vencer a Copa do Brasil. E os dois times vão se reencontrar com pesadelos, os maiores pesadelos, eu diria, porque o São Paulo é o adversário que mais venceu o Palmeiras na era Abel. São 7 vitórias, além das 2 eliminações na casa do Palmeiras nas 2 edições da Copa do Brasil, hein? Já para o Tricolor, o problema é jogar fora de casa pelo Brasileirão. O time ainda não venceu nenhuma, faz a segunda pior campanha como visitante, atrás apenas do Lanterna América Mineiro. E aí, Rodrigo, o Palmeiras vai voltar a vencer 2 seguidas no campeonato depois de 2 meses? Ou é hoje que acaba a sina do São Paulo de não vencer fora? Nenhum dos dois times está bem no Brasileiro, né? A verdade é essa, né? E aí você se apega a essas coisas de o São Paulo vai bem no Allianz, o Palmeiras, mas o São Paulo ao mesmo tempo não é bom visitante. Se a gente estivesse analisando bola mesmo, nenhum está apresentando grandes coisas. Desde que ganhou o título da Copa do Brasil, o São Paulo deu uma caída, coisa que já tinha acontecido com o time do Dorival atrás, né? No ano passado, embora não tenha sido uma queda brusca. E no caso do Palmeiras, o Abel não acha soluções aí para o time, já tem 2, 3 meses, conseguiu uma vitória na última rodada, mas uma vitória que simplesmente deu uma aliviada, porque vinha de uma sequência muito ruim de jogos, né? Eu acho que não dá para se prever um futebol assim incrível. O momento que os dois times se cruzaram lá atrás na Copa do Brasil, eles estavam melhor. Então, faziam mais sentido, né? E o São Paulo acabou eliminando com uma certa folga o Palmeiras naquela ocasião, né? E sim, é uma pedra no sapato, já ganhou o final do estadual também, além das 2 eliminações da Copa do Brasil, né? Então, o São Paulo tem sido um adversário bem mais duro do que o Corinthians para o Palmeiras do Abel. Acho que isso vai ser de novo, não vai ser um jogo incrível porque nenhum dos dois times está muito bem. Talvez o jogo seja mais importante para o Palmeiras, que está brigando ali na Libertadores, enquanto o São Paulo já está meio livre já está livre do rebaixamento e não precisa de vaga na Libertadores porque tem a Copa do Brasil, ou seja, está ali buscando só uma premiação melhor no campeonato, está numa zona morna do campeonato, né? E aí, resumindo, você acha que quem vai vencer? Essa é a nossa enquete de hoje. É verdade, eu não respondi a enquete, né? Deu um relation aqui total, né? Eu votaria no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai entrar um pouco mais, embora não esteja jogando bem, vai entrar um pouco mais determinado nesse jogo por conta de ter uma necessidade de vitória que o São Paulo não tem. Pois é, o Júlio, o Palmeiras tem muito mais a perder nesse clássico, né? O Palmeiras tem muito mais a perder, o Palmeiras tem muito mais a jogar, né? O Palmeiras, ele não tá garantido ainda na Libertadores do ano que vem, e pro que o Palmeiras tem feito ao longo dos últimos anos, pensar em não estar na Libertadores é uma loucura. O Botafogo, o Palmeiras não alcança mais, Bragantino e Flamengo estão dando uma escapada, só os 4 primeiros têm vaga direta, né, para Libertadores, o quinto e o sexto vão ter que disputar a pré, o que já atrapalha bastante o planejamento, mas o Atlético Paranaense está lá, o Grêmio está lá, apesar da má fase, o Atlético Mineiro está lá, o Fluminense e o Fortaleza estão lá, caso não vençam as suas competições continentais. Então a vaga para o Palmeiras não está nada garantida, né? O São Paulo tem esse desempenho pífio fora de casa, e a questão de times que ficam desmotivados na reta final do campeonato é que você nunca sabe o que vai acontecer. São Paulo precisava dar uma resposta, fez um jogão contra o Grêmio. O Grêmio também não vive um grande momento, mas os jogos anteriores do São Paulo foram de dar pena, né? Foram jogos bastante sem foco, sem concentração. É o que pode acontecer, inclusive, com Fortaleza e Fluminense, caso sejam campeões, respectivamente, da Sul-Americana e da Libertadores. Quer dizer, isso transforma o campeonato de pontos corridos num campeonato em que times jogam de maneiras muito diferentes, né, com marchas muito diferentes. O São Paulo está nessa. Então, o Palmeiras tem mais a perder, tem mais necessidade de ganhar. Agora, eu estava dando uma olhada aqui no desempenho, porque, historicamente, aqui em São Paulo, a gente sempre falou muito sobre isso, né? Perdão. Historicamente, São Paulo e Palmeiras fizeram um clássico do mandante, né?
o time que joga em casa geralmente ganha. Isso se aprofundou nos anos com a história dos portões fechados para a torcida visitante, quer dizer, torcida única no clássico, aí se aprofunda ainda mais a história de quem jogar em casa leva vantagem. Mas o Allianz não tem sido uma grande vantagem para o Palmeiras. Estava vendo aqui, ó, Copa do Brasil, você já citou, né? 13 de julho, 1-2. São Paulo se classifica na Copa do Brasil jogando no estádio do Palmeiras. Aí teve um 0-0 no Paulistão em janeiro, outro 0-0 no Brasileiro do ano passado, quando o Palmeiras foi campeão, inclusive. E em julho do ano passado, uma vitória de 2-1 do Palmeiras sobre o São Paulo, mas o São Paulo se classificou nos pênaltis, foi da Copa do Brasil. Então já são 4 partidas consecutivas aí em que o palmeirense sai do Allianz chateado depois de jogar contra o São Paulo, né? O São Paulo conseguiu fazer no Allianz o que ainda não conseguiu em Itaquera, né? Incomodar jogando fora de casa. E aí, você acha que o São Paulo vence, então? Não acho que o São Paulo vence. Tem essa pergunta para mim também? A gente tá parecendo aqueles técnicos que ficam fugindo da resposta, hein, Júlia? Aí no final você fica um repórter olhando para ele. Tá, mas qual é a resposta? Então, 1-0 pro Palmeiras. Dito tudo isso, 1-0 pro Palmeiras. O nosso chat não tá com vocês não hoje, hein? O São Paulo tá vencendo, por enquanto, nossa enquete com 47% dos votos, empate 30% e Palmeiras 23%. A torcida do São Paulo tá mais animada, Domi. A torcida do São Paulo tá mais animada. Do Palmeiras tá mais cabisbaixa. É verdade, até tá porque pensando que vou acordar 9 horas da manhã para ficar votando em enquete, tá pensando na Leila, na crise do clube. Para perder tempo eu vou xingar a Leila. Exatamente. Vou xingar a Leila e olhe lá. Não, e a galera continua xingando a Leila, viu? Porque aquela reunião lá do conselho continua rendendo. Ontem, o Danilo Lavieri e o Flávio Latifi publicaram uma das declarações da Leila a respeito dos preços dos ingressos, que é um assunto que incomoda muito o palmeirense. Olha o que ela disse, abre aspas. O plano Avante Ouro está em torno dos R$145. Se o Palmeiras jogar 3 vezes no mês, isso dá uns 40, 45, 50 reais. É popular ou não é? E aí ela continua, é popular sim. Quem não pode pagar 50 reais para ir ao Allianz, não vai. É uma declaração difícil, né? Assim, para o torcedor que... Eu acho caro 50 reais para ir no jogo, porque não é só um jogo de 50 reais, né, Rodrigo? São vários jogos ao longo da temporada e alguns muito mais caros. Então, Domitila, eu acho que essa declaração, o problema é mais o tom dela do que o conteúdo, viu? Eu acho absolutamente compreensível que se cobre 50 reais no estádio do Palmeiras, é um estádio de 40 mil pessoas. Se você também joga o preço muito para baixo, acaba estimulando o cambista. Esse preço, ele tem o sócio torcedor. Eu acho que o ingresso do Palmeiras talvez seja, ele está entre aí os mais caros, junto com o do Corinthians e tal, mas não acho que é um absurdo, não. Acho que ele é dentro de um patamar bem ok para o que é o Palmeiras, para o que é o estádio. Não acho que esse preço é um problema, não. No conteúdo eu até concordo com ela, mas o tom que ela fala, se não tiver 50 reais, não vai, ela acaba meio que tendo um tom que não é legal com o torcedor que não tem dinheiro, entendeu? Assim, acontece realmente não ter dinheiro, mas não precisa falar desse jeito. Essa que é a questão. Pode explicar, ela podia dar uma explicação técnica. Olha, o ingresso tem que ser cobrado por isso, porque a gente tem que ter dinheiro para reforços, tem o plano torcedor, enfim, dá todas as explicações. Eu acho que tem bons argumentos nesse caso específico, mas o tom eu não gosto, assim, por que precisa falar assim, não tem, não vai? Parece que, sabe, que quem não tem dinheiro a forma é menor do que quem tem. Então, o tom eu não gosto. O tom eu não gosto. Mas, assim, o conteúdo dela em relação ao preço, eu acho ok. Eu não acho que o preço do Palmeiras é abusivo, não. E aí, Júlio? Eu tô com o Rodrigo. Tô com o Rodrigo fechado, assinado embaixo. A maneira de falar, né? A maneira de falar, porque você praticamente trata como pessoas descartáveis os milhões de torcedores do Palmeiras que não podem, que não têm. E realmente, eu acho que na realidade brasileira hoje, se a gente olhar em volta da gente numa cidade como São Paulo, o preço das coisas, 50 reais é o preço de qualquer coisa hoje, né? E quem não tem 50... geralmente não tem nem 30 nem 20, né? Quem não tem 50
tá preocupado realmente com o prato de comida, não está preocupado com ver um jogo de futebol, né? Então, o valor tá totalmente dentro, eu diria até que está abaixo de outras opções de lazer na cidade. Mas a maneira, né, como a Leila fala, assim, é uma maneira como se essas pessoas não existissem, né? E você pode tratar isso de uma forma diferente. Olha, 50 é o mínimo que a gente consegue cobrar, a gente sabe que tem gente que não consegue, sinto muito por elas, mas realmente o Palmeiras fica inviável se a gente não cobrar minimamente isso. Eu acho que passa mais pelo tom, como disse o Rodrigo, do que pelo conteúdo, porque em termos de conteúdo, me parece até barato. E outra, hein? Isso faz parte, gente. Eu não acho que seja o fim do mundo. Eu sei que tem colegas nossos que veem de uma forma diferente. O Palmeiras, o torcedor palmeirense, o Palmeiras está inserido em um bairro rico de São Paulo, né? O pessoal gosta de falar classe média alta, não é classe média alta, um bairro rico de São Paulo. E o torcedor do Palmeiras já há muitos anos, antes do que outros, comprou a ideia de pagar caro. O torcedor do Palmeiras, ele enche o Allianz já faz tempo, entendendo que o Palmeiras precisa cobrar caro o ingresso e ele precisa pagar por isso para que o Palmeiras compita com o Flamengo e com outros clubes grandes do Brasil. Então, muita gente, tem mais de 40 mil palmeirenses dispostos a pagar caro para ver o Palmeiras e ajudar o Palmeiras. E isso não pode ser desprezado. Assim como o torcedor de classe baixa não pode ser desprezado, não pode, não deve, mas que o Palmeiras tenha um conjunto de pessoas ali, vizinhos, dispostos a pagar caro para ver e fazer do Palmeiras um time que compita, e não o Palmeiras do ridículo, que a gente já viu várias vezes. Quem tem 44 anos como eu já viu várias vezes o Palmeiras passar ridículo, né? Não foi uma ou outra. Então, o torcedor do Palmeiras não queira pagar para não passar pelo ridículo e para competir por tudo como o Palmeiras está competindo, isso também tem que ser levado em conta. Não adianta só desprezar, futebol tem que ser para pobre. Eu acho que o futebol tem que ser para todo mundo, inclusive para rico, se o rico estiver disposto a pagar. O Rubens aqui da nossa equipe, nosso editor-chefe, fala que o valor real nem é esse, né? Não é os R$50, porque o cara ainda tem que pagar o preço do sócio torcedor e torcer para ter os 3 jogos no mês. E aí o Marcel Henrique lembra aqui que a família de 5 vai gastar R$250. E aí que não tem condição mesmo, né? O Cleiton Laranjeira fala que a Leila é ótima administradora, mas é péssima comunicadora. E tem outro momento dela também, que gerou polêmica. Pior, né? Oi? Eu acho que teve uma declaração pior em outro momento do discurso dela no conselho. Tem outra declaração que é mais problemática ali, que é relacionada ao conflito de interesse dela. Mas desculpa. Imagina, de qual parte? Qual os conflitos de interesse? Qual o conflito de interesse, né? É verdade. Ela coloca ali a questão do estádio. Ela falou assim, porque o Palmeiras vai ter 2 estádios. Um, o Allianz Parque, o outro, a Arena Barueri, que vai ser arrendada pela empresa dela, né? Crefisa. Aí ela fala assim, é uma concessão de 35 anos, né? É uma outra empresa, né? Não é a Crefisa exatamente, mas é do grupo Crefisa, né? Crepar e tal, não sei o quê. Só que tem um problema aí, ela já está pressupondo que o segundo estádio do Palmeiras vai ser a Arena Barueri. Quem disse que é a melhor opção para o Palmeiras? Ano que vem, provavelmente você já vai ter o Pacaembu com reforma, que é do lado do Allianz Parque. Você já teve acordos com o São Paulo, que para usar o São Paulo, que também é dentro da cidade, é um estádio maior do que a Arena Barueri. Por que a Arena Barueri é a melhor opção? Então, assim, ela diz que não tem conflito de interesse, mas ela já definiu que o estádio dela vai ser a segunda opção do Palmeiras. Então, ela já colocou um conflito de interesse no meio da declaração dela de conflito de interesse. Olha quantas vezes a gente usou a palavra conflito de interesse eu usei, né, nessa explanação aqui. Então, eu acho que já tem um problema aí. E por que a Arena Barueri é a melhor opção? Só porque é o estádio dela? E não é do Palmeiras. Esse estádio é dela, foi ela que arrendou. Então tem uma confusão aí entre o que é da Leila e o que é do Palmeiras, que já está explícito o conflito de interesse nesse caso. Se o estádio for arrendado por ela e não pelo Palmeiras, não é um segundo estádio do Palmeiras. O Palmeiras tem que decidir pela sua administradora, que é a Leila, no caso,
qual seria a segunda melhor opção quando não puder usar o Allianz. E aí precisa analisar se o Pacaembu tem uma melhores condições, porque pode receber mais público, tem melhor acesso para o torcedor palmeirense, se um acordo novamente com o São Paulo pode ser melhor, enfim, tem outras opções. Por que já pressupôs que a Arena vai ser o segundo estádio do Palmeiras? Então... Aliás, né, gente, e aí entra uma pergunta também, que história é essa de arrendar a Arena Barueri, né? Tem coisa aí, né, gente? Assim, eu se fosse diretor ou sócio da Crefisa, eu ficaria preocupado, assim, que tipo de decisão é essa, né? É o que o Rodrigo falou, o conflito de interesse está estampado, gente, está estampado. A Leila, ela foi comprando o Palmeiras, né? Ela foi comprando a posição de poder dela no Palmeiras, literalmente. Compra logo o Palmeiras, então, se o Palmeiras estiver disposto a se transformar numa SAF, né? Me parece algo bem parecido assim com o que acontece lá no Atlético Mineiro. É que no Atlético Mineiro eles vão quebrando o Atlético Mineiro para comprar barato, né? A Leila não está fazendo isso com o Palmeiras, mas realmente eu acho que o conflito de interesse está totalmente estampado, e essa história de arrendar a Arena Barueri, para mim, não tem o menor cabimento. A gente vai ficar de olho nessa história para ver os desdobramentos, principalmente como o Rodrigo falou, que ano que vem o Pacaembu estará pronto, né, e à disposição.